sou a Stephanie do Livros Aquáticos e hoje eu vou falar de psicose. Para começar, Psicose pra mim foi uma releitura. Sobre o que fala Psicose? A princípio, em Psicose, a gente acompanha dois protagonistas. Um que é Mary Crane e outro que é o Norman Bates. O Norman Bates depois se torna o personagem principal da história, porque acontecem umas coisas entre ele e a Mary Crane que desvia todo o foco para o Norman e a história segue a partir daí. Então, eu não quero contar muitos spoilers porque a leitura é muito legal. Porque assim, você pode ter a leitura do livro ou ver o filme. E os dois, por mais que você saiba alguma coisa de Psicose, que eu sei que você sabe, é muito legal de você ler e assistir sem spoilers. Então, eu não vou falar muito de spoilers, mas vou falar um pouco dos personagens. Principalmente do Norman. O Norman é um personagem muito interessante. É legal você ver aqui que desde o princípio, a gente tem várias alucinações do Norman. Assim, quem já leu, você pode achar que ou às vezes tem a reviravolta e você acha que tudo aquilo aconteceu do nada, mas é mentira, tem alucinações desde o começo. É alguma coisa assim, desde o princípio você tem a impressão que o Robert Bloch, que é o autor, tá te contando uma coisa estranha, mas você só vai perceber isso lá no final. Aqui, as flagzinhas verdes foram da primeira vez que eu li, as laranjas da segunda, que eu marquei principalmente essas alucinações. Psicose trata principalmente do Norman e da relação dele com a mãe dele, que é a Norma. Então temos o Norman e a Norma. Então como eles dois interagem desde o princípio. Esse é o foco de Psicose. A história de Psicose é praticamente como o Norman se transformou na mãe dele. Essa transformação é tão latente, tão importante, que no último capítulo, o Norman não é tratado mais como ele, mas como ela. Então essa relação do Norman com a mãe dele é muito interessante e o foco principal de Psicose. E você começa a pensar assim, relação entre mãe e filho. Aí você lembra do quê? Édipo. Eu fui ler a peça de teatro. E a peça de teatro, bem resumidamente, sobre um filho que descobre que ele era casado com a mãe durante muito tempo e que ele tem filhos com a mãe dele e que tanto a mãe dele quanto ele queriam fugir do destino que os deuses falavam pra ele, mas entre reviravoltas eles voltaram pra esse destino. E a partir dessa peça de teatro, o Freud criou o conceito de complexo de Édipo, que é praticamente essa fixação e amor que não sei se eu posso estar errada, eu estou dizendo em base de textos da internet, então se tiver alguma coisa errada do complexo de Édipo, por favor me corrijam aqui embaixo que depois eu coloco uma anotação. Mas pelo que eu li, o complexo de Édipo é praticamente essa paixão que o filho tem pela mãe, que no caso de Psicose se torna doentia. A leitura é muito leve, então é muito gostoso de ler Psicose e você vê, por exemplo, tem alguns trechos que são muito interessantes de ver, como esse, que o narrador está falando sobre o Norman. Era como se fosse duas pessoas, na verdade, a criança e o adulto. Quando pensava na mãe, ele voltava a ser criança, usava vocabulário de criança, referências e reações infantis. Mas quando estava sozinho, não. Em verdade, não sozinho, mas afundado em um livro. Então esses trechinhos, esses detalhezinhos que o autor vai colocando, quando você descobre o final, é muito bom. É muito bom. Então por isso que foi interessante ter a releitura. Sem contar, o autor tem outras referências, tem um jeito interessante de criar narrativa, que ele usa frases como essa. Mary começou a gritar. A cortina se abriu mais e uma mão apareceu, empunhando uma faca de açougueiro. E foi a faca que no momento seguinte cortou o seu grito e sua cabeça. Então, isso é muito legal numa releitura de Psicose. Eu gostei muito de ler Psicose, tem um post que eu fiz depois que eu li, mas reler
sabendo o que acontece, foi uma experiência muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu já tinha uma experiência prévia com o filme do Hitchcock, mas eu não tinha terminado de ver o filme, então eu peguei aqui, eu já sabia o começo, mas não sabia o final, e isso foi muito importante. E lembra que eu falei que o mais legal aqui é a relação do filho com a mãe? Baseado em Psicose, tem a série Bates Motel, que fala previamente, antes dos acontecimentos do Psicose, o relacionamento do Norman e da Norma. Eu fui ver Bates Motel esperando algo bem estranho, ou... eu não esperava nada da série, nada. E a série me surpreendeu porque é muito boa, é muito boa. Ele tem nas referências, principalmente o complexo de Édipo, e aquilo que eu falei de como Norma vai se transformando na sua mãe. Então, aqui no Bates, aqui no Psicose, a gente tem praticamente isso, a fase terminal dele se transformando na mãe. Em Bates Motel a gente tem um pouquinho do começo, de como ele foi pegando algumas coisas, de como ele idolatrava a mãe dele. Então, por mais que seja uma série baseada em Psicose, é muito legal. Ao reler e ver a série, aqui em Psicose tem algumas referências da infância do Norman. Então é legal ver como essas referências estão na série. Eu só vi a primeira temporada da série, então essa é a opinião do começo da série. Mas, por exemplo, tem um episódio em que ele lida com a situação com a palavra vadia. E aqui tem um trecho em que ele lida também com a palavra vadia. Então são essas coisas, essas pequenas ligações entre o livro e a série que tornaram a série tão interessante. É legal você ver que a série, assim como o filme do Hitchcock, mudaram um pouco do personagem. Não traz essa empatia. No filme do Hitchcock e na série, eles trocam isso, mas eu vejo como uma coisa positiva. A Dark Side lançou aqui no Brasil Psicose em 2 edições. A edição de luxo, capa dura, que é a que eu tinha, e aí eles me mandaram a edição simples no box do Sem Medo de Ler e Ver algumas diferenças entre a edição capa dura, as capas, né, que essa daqui tem a capa do ralo, essa daqui é uma capa mais bonita, mais... E não é só do capa dura, ela tem uma textura estranha, mais boa de segurar, mas principalmente esse livro não tem alguns extras aqui no final, que são algumas imagens do filme do Hitchcock. Tem uma imagem aqui que é colocada numa parte específica do livro, que é muito legal. Você vira a página, acabou o capítulo, você vai ver, é uma cena do filme. Então essa edição vale muito a pena. Eu gosto muito dela, tanto que eu reli nela. Essa daqui também tem todo o capricho da Dark Side, mas não tem capa dura e não tem esses detalhezinhos do filme. Então é isso, super indico Psicose e Bates Motel. Eu vou fazer mais um vídeo falando só do filme do Hitchcock, porque ao reler Psicose eu fiquei com vontade de rever o filme e quero comentar algumas coisas específicas do filme e da produção do filme, mas isso será no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você está vendo esse vídeo depois que eu já lancei, eu vou deixar o vídeo Psicose 2, a continuação, por aqui, ou no link aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um likezinho e ajude a compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!